Pode assentar. A presença de Deus, meus irmãos, é tudo que nós precisamos. Eu venho, quando o pastor Jota, ele sempre pergunta: irmão, tem alguma mensagem no óleo? Deus já estava me falando sobre a presença dele. Deus estava me incomodando, porque muitas vezes, meu irmão, você está orando, você está jejuando, presta atenção nisso que eu vou falar. Você está lendo a palavra todos os dias, mas às vezes você está no piloto automático. E muitas vezes Deus quer falar com você, e você está no seu ritual diário. Eu estou fazendo devocional, eu estou fazendo a obra da igreja, estou nisso, estou naquilo, estou no ativismo, mas o Senhor fala para mim e para você: para, eu quero falar com você, meu filho. Desde o Éden eu fazia isso com Adão e Eva, todo final de tarde eu chegava para conversar com eles: e aí Adão, e aí Eva? Deus quer falar comigo e com você. Nós estamos, hoje é dia 17 de dezembro, todo mundo que você pergunta está na correria, estou na correria, está na correria. E muitas vezes você está na correria de ouvir a voz de Deus. Aí você vai se alimentar, talvez um podcast, no YouTube, como eu muitas vezes já fiz, mas Deus não quer que você faça isso. Deus quer que você feche a porta, como falando lá em Mateus, fica sozinho, se você não tiver o que falar, ouça a voz do Senhor, fique em silêncio. E um certo dia eu estava incomodado, eu falei: Senhor, é 5 horas da manhã e eu preciso ouvir tua voz. Eu não posso sair dessa porta para fora sem eu sentir a tua presença. E eu falei: Senhor, eu quero viver o sobrenatural hoje. Fiz um voto: Senhor, eu quero que o Senhor faça algo, que eu veja a tua presença. E até o final daquele dia nada aconteceu. E aí no outro dia que eu percebi, falei: eu pedi o sobrenatural e não aconteceu. E aí no outro dia o Espírito Santo fala no meu coração: eu te dei o fôlego de vida para louvar o Senhor. Isso basta. Às vezes a gente quer coisas miraculosas e Deus dá algo simples para você e você não percebe. Por isso que Isaías fala que Deus está fazendo um caminho ermo, rios no deserto. Vocês não percebeis a pergunta? Deus está fazendo coisas na sua vida e na minha vida que talvez você não está percebendo, mas Deus está fazendo. Continua, persevera. A perseverança é o marco de toda a Bíblia. Apocalipse 2:10 diz assim: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, ser fiel é ser perseverante até a morte. Até onde você está indo? E até onde a presença de Deus está com você? A arca da aliança do Senhor era a representação máxima da presença de Deus no Velho Testamento. No tabernáculo, depois no templo de Salomão, a arca da aliança ia na frente, os levitas iam na frente. Onde estava a arca da aliança? A representação de Deus estava ali. Mas até para isso precisava reconhecer a presença de Deus, como Obed-Edom reconheceu que Deus estava através daquele baú. E a Bíblia fala que Deus fez algo maravilhoso na casa de Obed-Edom, porque ele reconheceu o poder que tinha, não naquele baú, mas a presença de Deus estava dentro da tua casa. A presença de Deus está na tua casa, você crê? A presença de Deus está aqui. Você veio aqui porque a presença de Deus está aqui. Ah, mas Kleber só está na igreja. Não, eu vou te falar no final. Ela está com você todos os dias, basta você crer. Basta você crer. Amém? Para falar sobre a presença de Deus, não consegui achar algo nem mais nem menos do que aquilo que Deus falou comigo pessoalmente. Está em Êxodo, capítulo 33, verso de 1 a 3. Êxodo 33, do verso 1 ao 3. Diz assim o texto: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui,
tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que te jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência. Vou ver na minha versão. Enviei de 33 de 1, diz assim, e disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Verso 2, enviarei um anjo à tua frente, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus e os heveus, e os jebuseus. Sobe para uma terra em que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que eu não tenha e destrua no caminho. Vamos para o mesmo capítulo 33, o verso 12 ao 15, diz assim, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste a saber a quem há de enviar comigo? Disseste também, conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos teus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te, que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graças aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Verso 14, respondeu-lhe o Senhor, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então Moisés lhe disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Amém? Aqui Moisés está fazendo uma prova com Deus. Para você entender isso, Deus levantou Moisés para ser libertador do povo de Israel, que estava preso, que estava escravizado há mais de 400 anos. E Deus levanta ele, liberta o povo. E depois de 3 meses que eles foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho, vocês conhecem toda a história. E se você quiser conhecer essa história tão linda e maravilhosa, você começa a ler a partir do capítulo 19 até o 40. Vai falar tudo aquilo que Deus deu de instrução e toda a história que esse povo viveu nesse período e como era a presença de Deus sobre a vida deles. E o que Deus queria sobre a presença de Deus sobre a vida deles. E aí, o povo, eles voltava e meia, eles esquecia das promessas que Deus havia feito para eles. Voltava e meia, o povo deixava de lado. E Deus sempre tentando trazer de volta o seu povo para debaixo das suas asas. Deus amava, Deus ama você. Você é muito amado por Deus, se sinta amado. Se Satanás tem colocado alguma coisa na sua mente que você não presta, que você é um rato, que você é um barato, que você nada dá certo na sua vida, não aceite isso. Isso não vem do Senhor. Você é o filho de Deus, você é filha de Deus. Você é especial nas mãos do Senhor. Deus é bom. E aí, como e de que forma a palavra falava, como Deus falava com Moisés? No capítulo 19, verso 9, não precisa abrir, o capítulo diz que descia uma nuvem sobre a tenda, sobre onde Moisés estava. E ali a presença de Deus se manifestava, o povo começou a ver Moisés, e Deus fala ali com ele, diz assim o texto, e disse o Senhor a Moisés, eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também sempre crê em ti. Então Moisés anunciou a palavra ao seu povo sobre o Senhor. Então vinha uma nuvem, e o povo sabia que quando aquela nuvem espessa descia, Deus falava com Moisés. E aí a nossa pergunta é, mas Kleber, hoje não está descendo nuvem sobre a minha casa. Pelo contrário, a nuvem está sendo raios, terremoto. Mas muitas vezes Deus quer provar você através de raios e terremoto, como foi com Elias. Passou o vento, a Bíblia fala, e Deus não estava. Passou o terremoto, até o momento que vinha a bonança, a tranquilidade. Mas aqui, Deus descia sobre a vida de Moisés com essa nuvem e falava com ele. E o povo entendia que era Deus que estava falando. Era essa forma que Deus falava com Moisés. Eu não sei qual a forma que Deus fala com você.
Não sei qual a forma que a presença de Deus vem até você, mas Deus vai arrumar a forma, porque Ele conhece a característica de cada um, conhece a minha. Deus sabe como falar comigo. Sabe como Deus fala comigo? Através da palavra. Não é louvor, não é qualquer outra coisa, é a palavra. Às vezes eu estou chateado, às vezes eu estou precisando de uma palavra, eu começo a ler, e aí Deus começa a trazer para mim respostas que eu mesmo estou precisando para a minha alma. Eu não sei qual é a forma, mas Deus vai descer, que seja como uma nuvem, para falar com você todos os dias. Basta estar com seu coração aberto ao Senhor. Quando o povo obedeceu à voz do Senhor, eles viram a glória do Senhor. Essa parte, quando eles veem, que fala lá no capítulo 19, do verso 16, diz assim: ao amanhecer, ao terceiro dia, houve trovões, relâmpagos. Deus falou que ia descer, falar com o povo, falar com Moisés. E aí Deus desceu, veio trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. Aí Moisés já está no monte. Sobre o monte, e um sonido de uma buzina muito forte. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus. Puseram-se de pé no monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha. Todo o monte tremia grandemente. Verso 19: e o clangor da buzina aumentava cada vez mais. Então Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para o cume do monte, e Moisés subiu. Quer chegar na presença de Deus? Sobe. E como você vai subir, Kleber? Se prostrando diante do Senhor. O orgulho, você não chega na presença do Senhor. Com a arrogância, você não chega na presença do Senhor. Com o não chega. Mas com temor e se humilhar diante do Senhor, Ele ouve o teu clamor. Ele ouve o teu gemido, ainda que sem palavras. Ele ouve, porque quando você não consegue falar, o Espírito Santo, Ele expressa a Deus, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz. Portanto, era assim que Deus falava com o povo. Deus mostra para o povo que libertou. Deus fala para esse povo que eu libertei ele da escravidão, porque eles queriam, volta e meia, queriam voltar para o Egito. Muitas vezes a gente está liberto, Deus já limpou a gente, você está numa nova vida, e de repente você se pega fazendo práticas do que você fazia antes. Você se limpou e de repente você está voltando a se sujar de novo, com pequenas coisas, com pequenas amizades. A presença de Deus, ela quer estar em você em todo lugar. Não se afaste da presença de Deus. Não se afaste da presença preciosa, é tudo que você tem, meu irmão. Nessa vida, se você não buscar a presença do Senhor, tudo que você fizer é vazio. Salomão, em um determinado texto, ele fala assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O que ele quer dizer? Tudo é rotina. Você conquistou uma Ferrari hoje, daqui uns dias você está andando com ela, virou rotina. Esse aqui é um helicóptero. Aí você tem um helicóptero, não, eu quero outro, um jato, um submarino, e aí vai. Porque tudo se torna rotina, mas a presença de Deus, ela é contínua na sua vida. Ela é viva, a palavra de Deus, ela é viva, viva e eficaz, ela penetra no nosso coração, como fala lá, a palavra que penetra na alma, dividindo medula, mexendo dentro de você, discernindo os seus pensamentos, aquilo que ninguém sabe, só o Senhor sabe o que você está pensando agora. Só Ele pode mudar aquilo, mas para isso você tem que buscar a presença de Deus. Kleber, eu não estou conseguindo. Se prostra, busca, persiste, persevera, não desista. Nós estamos vivendo uma sociedade, pastor, que qualquer coisa você chuta o balde. Cansei, chega, não aguento mais. E Jesus foi por mim e por você até a cruz, morreu por morte de cruz, morreu da pior forma, como um ladrão. Ele foi até o fim, sabe para quê? Para trazer vida e vida em abundância para mim e para você. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus, é o Deus que nós cremos. Por isso você está aqui. Você não veio aqui por acaso. Você veio aqui atrás de uma resposta. E Deus já está te dando uma resposta. Não desista. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua casa. Não desista do seu emprego. Não desista do seu ministério. Não desista. Porque Deus está com você. Ele que vai te sustentar. Ele que vai calçar os seus pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o Salmo 119.
e luz para o meu caminho. É Ele que vai abrir, é Ele que vai dar clareza para você daquilo que você não está entendendo. Sabe essa confusão que está na sua mente? Sabe isso que você não está entendendo? Sabe isso que está acontecendo que você não está entendendo? Como José talvez não entendia todo o sofrimento dele por 13 anos aproximadamente. Deus estava preparando ele para um grande governador do Egito. Deus está preparando você para lugares que você nem imagina. Você não está percebendo? Como fala em Isaías, Deus é Deus e sempre será. A presença dele está em todo lugar. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está no universo, Ele que fez a galáxia, Ele fez o planeta Terra, Ele fez eu e você, a imagem e semelhança dele. Amém? O povo temeu porque ainda estava em pecado. A palavra diz aqui no capítulo 20 que o povo tremeu, no verso 19 ao 21, não vou ler. Eles tremeram porque eles ainda estavam com o Egito dentro dele. Moisés subiu para a presença do Senhor. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Ele não temeu porque ele conhecia o Deus que ele servia. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Moisés conhecia. Aproximadamente, se não me falha a memória, o pastor me corrige, em torno de 2,5 milhões de hebreus. Mas só um acreditou. Todo aquele povo, a maioria deles, tremeram com medo do Senhor fulminar eles. Mas Moisés, não, porque ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia a presença de Deus. Deus quer que você conheça a presença dele. Ele quer que você viva a presença dele. Hoje a gente fala da presença de Deus, sabe o que a gente imagina, pastor? Adoração, louvor, estou na unção, não, a presença de Deus, isso faz parte, sim, mas a presença de Deus é quando você está no seu trabalho, a presença de Deus é quando você está passando momentos difíceis na sua casa, quando o pau está quebrando, quando a situação está ruim, quando as finanças não está dando tudo no vermelho e muitas vezes no roxo, e aí você vai buscar a presença de Deus, aí você vai ver a presença de Deus realmente na sua vida, o Deus que provê, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo é na sua vida. Esse é o Deus que Moisés conhecia, esse é o Deus que eu e você devemos conhecer. Deus envia um anjo para ir à frente em tudo que Moisés fosse fazer, principalmente à frente das batalhas. Deus falou, vou mandar um anjo na sua frente. Até aqui o povo não tinha pisado na bola, estava todo cheio de esperança. Muitas vezes a gente chega na igreja e sai cheio de esperança. Oh, esse Deus agora vai. Eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, meses depois. E ele estava cheio de fé, cheio de motivação. Muitas vezes a gente sai daqui motivado nos cultos de quarta, sai bombando. Chega na quinta, já aconteceu comigo. Parece que você está descendo as escadas. Como às vezes a gente desce. Aí você esquece tudo o que você ouviu no dia de ontem. Mas a palavra diz, traz à memória aquilo que nos traz esperança. A palavra de Deus, a presença de Deus é tudo aquilo que te dá esperança. Se você ligar a TV, não vai te dar esperança. Se você abrir o YouTube, não te vai, Instagram, não vai te dar esperança. Seja qualquer outra coisa, não te dá esperança. Apenas a palavra de Deus vai te trazer esperança. Ela é tudo o que você precisa. E aí, Deus manda o anjo. Deus não permitiu, no capítulo 24, de 1 a 4, que o povo subisse no monte um momento, porque eles não tinham intimidade com a presença de Deus. Tem uma hora que Deus pede para Moisés subir. Aí Deus falou, o povo não, deixa eles aí embaixo aí. Sabe por quê? Porque não tinha intimidade com o Senhor. Intimidade, como eu disse, é você só estar orando 24 horas, jejuando. Faz parte, isso é importante, é necessário. Mas é mais o teu coração. O meu povo me honra com os lábios, me louva com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Em vão me adora com preceitos de homem, diz Isaías. Deus quer que você adore com o coração. Louvor faz parte da adoração. Adoração é quando você trata bem os seus filhos, quando você trata bem a sua esposa, o seu patrão, quando você não burla ninguém, não passa a perna em ninguém. Você está adorando ao Senhor. Quando você tem tudo para fazer errado e você fala, não, eu não vou fazer, não é porque eu vou na The Way, não, eu não vou fazer porque eu tenho um Deus que me... Eu não vou trair minha esposa porque eu tenho um Deus que está olhando para mim, eu devo amor a Ele, honra e fidelidade, primeiramente ao Senhor. Fidelidade ao Senhor.
Josué, no capítulo 24, de 12 a 13, teve intimidade com Deus. Sabe por quê? Josué acompanhava, ele era um servo ali de Moisés. Ele teve intimidade com Deus porque ele andava com alguém que tinha intimidade. Anda com alguém que tem intimidade. Com quem que você está andando? A Bíblia fala, lá em Coríntios, fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar com alguém que fala palavrão o tempo todo, e fala de promiscuidade, por mais que você seja um crente fervoroso, ou você é luz, ou vai chegar um momento que as trevas vai te dominar. Então você tem que ter um posicionamento como? Igual Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ponto. Ah, mas Kleber, e aí o pessoal não vai gostar, problema dele se não vai gostar de você. Mas a presença de Deus tem que estar na sua vida, ela é mais importante de qualquer amigo. Pai, mãe, filho, seja lá o que for. É Deus que tem que estar em primeiro lugar, é o primeiro maior mandamento. Se você não obedecer o primeiro maior mandamento, você não vai conseguir obedecer o restante. E não está ligado aos mandamentos, está ligado ao quê? A sua fidelidade com Deus. Ah, mas o que eles vão achar de mim? Não me interessa, o que eu penso é o que Deus vai achar de mim. No final da sua vida, quando você fechar os olhos nessa terra, não vai ser os amigos, não vai ser as pessoas próximas de você, é você e o Senhor, que vai estar diante do juízo de Deus. É você e Deus, não vai ter ninguém para te defender, é você e Deus. Então tudo aquilo que você plantou hoje, você vai ter a colheita. Não é uma exortação, mas é um alerta. Por quê? A presença de Deus nos últimos dias tem se banalizado, e Deus quer que a gente reverencie a presença dele. Não é reverenciando com rituais, não é ajoelhando como fizemos, porque muitas vezes nós nos ajoelhamos, mas o nosso coração está de pé. Quando você se ajoelha no mundo espiritual, você se levanta como soldado de guerra no mundo espiritual. Quando você se ajoelha no mundo terreno, você se levanta no mundo espiritual como um soldado de guerra, guerreando pela tua casa. Quantas vezes eu estou de joelho em casa, orando pela família, orando pelos filhos, eu não sei o que eles estão fazendo, não sei como que está, não sei como está minha esposa no trabalho, eu não sei, mas eu estou ajoelhando, porque eu sei que o Senhor, Ele está em todo lugar. Senhor, visita minha esposa, visita o meu filho, visita, Senhor Deus, os meus parentes, visita as pessoas, meus irmãos, visita os meus pastores. Sabe por quê? Porque eu entendo que no mundo espiritual, Deus está ouvindo, e Ele está comigo. Por quê? A presença de Deus está naquele lugar. No meu quarto, aonde quer que eu esteja, no trabalho, Deus quer estar com você em todos os lugares. Basta você buscar Ele de todo o teu coração. Amém? Deus promete que vai habitar no meio do povo. Lá no capítulo 29, do 45 ao 46, depois você vê, Deus pede para fazer o tabernáculo. Sabe para que era o tabernáculo? Tabernaculou, ou seja, habitação. Deus queria habitar no meio do povo, e Deus pediu para fazer o tabernáculo no meio do arraial. Era no meio, e o arraial era como se fosse Jaraguá do Sul inteiro, e o povo ali no meio, e o tabernáculo ali no meio. Sabe por quê? Deus quer habitar no meio da sua vida. Deus quer habitar, Deus quer se fazer presente. O povo não tinha noção da presença de Deus. Deus falou, então está, vou mandar, faz um tabernáculo, Moisés. Aí Deus deu todas as características que precisava, para quê? Para habitar no meio do povo. Deus, a presença de Deus queria estar no meio deles, para eles perceberem que Deus estava com eles. Às vezes você está no dia a dia, você não está percebendo a presença de Deus, mas Deus está no meio. Às vezes você não está vendo nada acontecendo, você está orando já há anos, já está de joelhos, já jejuou, já fez de tudo e nada aconteceu. Persevera, meu irmão. Deus está com você. Não deixa a dúvida bater no teu coração. Se eu fosse deixar a dúvida bater no meu coração, talvez hoje eu não estaria de pé, não estaria aqui falando. Sabe por quê? Porque a perseverança é aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu guardo isso na alma, e vou levar até o último dia da minha vida. Fidelidade ao Senhor. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu tenho, é tudo que vocês têm. A presença do próprio Deus. E aí, no verso 24, no capítulo 24, o povo viu a glória do Senhor de longe. Por quê? Porque eles não tinham intimidade com a presença de Deus. Lembra quando Adão e Eva pecou? Eles foram expulsos do Éden. Sabe o que quer dizer expulso do Éden? É literalmente, é você ser expulso da presença de Deus. E aí, como quando a gente vê aqui no Tocando os Céus, aquele vídeo que eu achei muito forte, quando Adão, aquela representação, aquele cenário que fizeram, que saudade.
Eu tenho certeza que Adão teve saudade da presença de Deus, como ele tinha todos os dias o contato com o Pai. Quando você está na presença de Deus, meu irmão, de verdade, você não quer sair. Os minutos, as horas se tornam minutos na presença de Deus. As horas se tornam minutos na presença de Deus. Você não percebe que você já estava orando por 40, 1 hora. Parece que foi 5 minutos. Por isso que quando Pedro e Tiago teve ali a transfiguração na qual Moisés estava e Elias, ele falou: Pedro, sanguíneo, né? Ô Senhor, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar por aqui, não vamos sair daqui não, aqui está muito bom, né? Que o sanguíneo tem essa expressão eufórica. Ele não queria sair daquele lugar porque a presença de Deus que ele viu ali era muito grande. A transfiguração do Senhor Jesus com aqueles profetas. Ele falou: meu, não quero sair daqui não. Quando nós estamos na presença de Deus, é assim. Ontem eu me senti muito na presença de Deus, pastores, quando eu estava lavando cada carro. Cheguei em casa, estava elétrico. Falei: amor, me deu uma adrenalina em mim ontem. Lavando o carro. Senti a presença de Deus, meu irmão. A presença de Deus está em todo lugar. Às vezes imagina: puxa, tem que estar no altar. Não, começou ontem. Cheguei feliz demais em casa. Eu queria ficar o dia inteiro, mas não podia, porque eu tinha outros compromissos à tarde. Mesmo assim eu fui. Com muito amor. A obra do Senhor, ela é tudo que eu tenho. Deus me dá minha esposa, os meus filhos. Isso aí é os presentes que Deus me dá. Mas Deus é tudo que eu tenho. Se não fosse Ele na minha vida, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele na minha vida, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida de coisas que você nem percebe, meu irmão. Não é você não que faz nada não, é Deus que te dá capacidade, te dá saúde. Se você pegar um vírus, você fica no hospital e o seu trabalho continua. Você não é nada sem a presença do Senhor. Eu não sou nada sem a presença de Deus. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Toda glória, toda honra ao Senhor. Ele é tudo. É tudo que nós precisamos. E aí, a história continua. Deus vai falando com o povo. E aí no capítulo 32 acontece algo que é justamente o que acontece muitas vezes com a gente. Capítulo 32, do verso 1 ao 4 diz assim: Deus havia libertado o povo. Deus deu as instruções para Moisés. E Deus fala: Moisés, sobe no monte. Olha que interessante, presta atenção. Sobe no monte, Moisés. E sabe o que a palavra diz? Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá no monte, na presença de Deus. 40 dias e 40 noites. Se Deus não fala para Moisés descer, acho que Moisés estava até hoje lá no monte. Ele não queria descer, ele estava lá, se desfrutando da presença de Deus. Deus falando com ele, ele falando, é uma coisa gloriosa, a gente sabe, é sobrenatural. Mas, lembra? Moisés estava na presença de Deus, mas o povo ainda não estava. E aí o povo cansou de esperar Moisés, o libertador. Muitas vezes você cansa de pedir para o seu libertador Jesus Cristo e Ele não fez nada por você. Você cansa, fala, não, chega, agora eu vou fazer com as minhas próprias forças. Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz e deu certo. Se deu tanto certo, você não tinha vindo para Jesus. E aí, olha o que o povo faz. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão, que era irmão de Moisés. Ele disse, levanta-te, faze-nos um deuses.
que nos conduza. Olha que ingratidão. Deus libertou, Deus dava pão, dava água. Eles viram as 10 pragas acontecendo para Deus libertar eles. E aqui nesse momento, porque quase 40 dias. Quantos dias você está esperando? Há quantos meses? Há quantos anos? Ou há quantas horas? Vivemos num mundo de fast food. Eu tenho que tocar e Deus tem que curar. Processo não existe mais. Processo é coisa do passado. Processo é coisa que não existe mais. Ou acontece agora, ou Deus é o Deus da minha vida. E aí eu vejo na Bíblia inteira Deus trabalhando com cada um dos que foram obedientes no processo. José, mais ou menos 13 anos. Daniel teve um processo. 17 anos quando ele foi ungido. Ele foi ser rei lá para os seus 30, acredito. Assim como José. Jesus, ele começou seu ministério com 30 anos. 30 anos de preparação e processo. Por que eu e você tem que ser tão rápido assim? Quando a gente não respeita o processo, a gente entra em outro processo. O processo da desobediência, como o pastor pregou esses dias numa quarta-feira, Deus fala assim, toma mais 40 anos aí. O povo ficou 40 anos de processo, sofrendo no deserto, por causa da desobediência. Ou mais, Deus chama eles de obstinado, é mais do que teimoso. É uma palavra que é mais do que teimoso. Você tem sido teimoso? Se converte ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto você pode achar o Senhor. Mas por que, Cleber? Você está causando pânico? Não, a vinda do Senhor, ela vai virar como um ladrão. Pode ser agora, pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui 10 anos. Eu não sei. Só o Pai sabe, a Bíblia diz. Então Deus está te dando a oportunidade para mim e para você hoje, buscar a presença de Deus. Amém? E aí, o povo ele faz um bezerro de ouro. E aí ele diz assim, eles enquadrarão e diz assim, quanto a este Moisés, agora quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que sucedeu com ele. Ou seja, não volta de lá de cima. Disse-lhe Arão, tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas, das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas, trazei-o. Então todo o povo tirou os pendentes de ouro, e estava nas suas orelhas, e os trouxe a Arão. Eles tomou das suas mãos, e com um buril deu uma forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são esses, ó Israel, os teus deuses, que tiraram da terra do Egito. Agora eles, por conta da pressa, eles mesmos fazem um Deus para eles mesmos, porque isso já era uma prática pagã do Egito. O Egito até então era um país, vamos falar assim, uma nação, eles criam vários deuses. Se você vê alguns discoveries, você vai ver que até hoje eles falam dos deuses que os egípcios acreditavam e acreditam até os dias de hoje, muitos deles. E olha que interessante, eles saíram do paganismo, Deus trouxe a libertação, mas o paganismo ainda estava dentro deles. Porque senão eles iam falar, vamos estar orando, vamos estar intercedendo, como foi lá, quando Pedro ficou preso, as irmãs estavam orando lá, pedindo para a libertação de Pedro, até que Pedro bate na porta, e aí o jovem lá vai lá, abre, não é Pedro, ele fechou, e Pedro querendo entrar naquele desespero, senão o soldado ia pegar ele, e aí eles não acreditaram que era Pedro, mas eles oraram por Pedro. Vai chegar o dia que você não vai acreditar no que Deus vai fazer daquilo que você está orando. Você não vai acreditar, você fala, nossa, chegou tão rápido, para você, mas Deus te deu no momento certo. Você que é pai ou mãe, você nunca vai dar um carro para um filho de 5 anos. Você vai dar para o Joaquim, pastor? Por quê? Ele vai se matar, vai matar outras pessoas, ele não está preparado. Lembra do processo? Ele tem que fazer 18 anos, fazer autoescola, que agora demora 6 meses, e se não passar, repete, paga de novo, repete, paga de novo. Mas ele precisa passar, ele precisa desse processo. Tudo que é imaturo não amadurece. Se você pegar qualquer fruta fora da época, ou ela vai estar muito azeda por estar verde,
ou fora da época, estragada porque passou demais. Deus faz tudo no momento exato, Deus não se atrasa. Essa palavra que Deus se atrasa, não existe isso. Deus, Ele faz tudo no momento certo. Nós que não entendemos muitas vezes. Amém? Eles fizeram o bezerro. Deus ia fulminar o povo pela desobediência, mas Moisés trouxe à memória de Deus a aliança que Deus tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Deus ficou irado com aquela idolatria, que é uma abominação diante do Senhor, segundo a palavra. Porque eles fizeram um Deus, sendo que já tinha um Deus maior, Criador dos céus e da terra, não precisava. Deus é o suficiente, não precisa de mais nada nem ninguém. Jesus é suficiente, sabe por quê? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim, Jesus. Jesus fala isso. Quer ir, chegar a Deus, ir para o céu, como todos nós queremos, eu tenho certeza disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, não há eternidade no Senhor. Essa é uma verdade bíblica, eu não posso enganar. Eu não posso falar outra coisa a não ser isso. Amém? Moisés toma uma decisão, né? Todas aquelas pessoas que se rebelaram, foram todos exterminados. Mas aí no capítulo 32, verso 32 e 33, tem algo que, quando tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ama, que está intercedendo, que conhece a presença de Deus, ela reconhece a misericórdia e o amor de Deus também. Deus ia fulminar o povo. Deus falou, eu vou acabar com esse povo, Moisés. Eu vou começar uma nação a partir de ti. Pensa. Deus falou, vou acabar com todo mundo, só vai ficar você. A partir de você agora, vou fazer uma nação santa, perfeita, tudo top. Tem pessoas que falam, acaba mesmo, Senhor. Essa raça aí, né? Mas Moisés não. Moisés falou assim, no verso 32, o capítulo 32, do verso 32 a 33, diz assim: agora, peço-te, Moisés falando com Deus, agora peço-te, perdoa os seus pecados, ou se não, risca-me do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés, contra mim, a esse não riscarei o teu nome. Agora vai, conduza este povo para o lugar que te tenho dito, e o meu anjo irá diante de ti. Mas no dia da minha visitação punirei os pecados deles. Moisés se levanta, não contra Deus, mas intervindo através do povo. Moisés Moisés chegou um momento que ele começou a armar a sua tenda. Ele armava a tenda. Moisés, ele intercede pelo povo, ele se põe à frente do povo. Moisés, ele pede para que Deus perdoasse, para que Deus tivesse misericórdia. Aí Moisés, ele vai mais além, ele começa a fazer prova com Deus. Ele fala, lembra da aliança que você fez, Deus, com Abraão, com Isaque, com Jacó. E Moisés vai conversando com Deus. Deus fala, não, esse povo é muito teimoso, eles não aprendem. Moisés falou, por favor, na linguagem de mais nós, por favor, não faz isso não, Senhor. É a tua nação, é o teu povo que o Senhor tirou. Pensa, o que os egípcios vão falar? O Senhor tirou eles de lá e matou eles no deserto. E aí, Deus está trabalhando, Deus conversando, Deus conhecendo o coração de Moisés, que era o grande líder daquela época. E Deus quer conhecer o teu coração também. Onde está o teu coração? Nas vinganças? Faz isso mesmo? Acaba com isso? Ou fala, Senhor, tenha misericórdia? Ou fala igual a Jesus, perdoa os pecados, eles não estão sabendo o que estão fazendo comigo. Jesus na cruz, sofrendo, Ele falou, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí, Moisés, no capítulo 33, ele armava a sua tenda. E a Bíblia fala que ele armava a sua tenda fora do arraial. O que é fora do arraial? É você sair do ambiente. O arraial onde estava todo o povo hebreu, ele armava a tenda fora do arraial. Ele armava a tenda dele fora do arraial, fora da muvuca, para ter um momento a sós com Deus. Faça qualquer coisa que for preciso.
Separa a sacada da sua casa, como às vezes eu já fiz. Levanta um altar ao Senhor. Você tem um altar no Senhor na sua casa? Está aí uma dica. Faz um altar ao Senhor. Não é fazer pedra sobre pedra como eles faziam no passado, não. O altar pode ser o seu banheiro, pode ser o seu quarto, pode ser a sacada da sua casa, pode ser a cozinha. O altar é onde você está em particular com Deus, você e Ele. Lá é a tenda da congregação, como era chamada. Deus quer se fazer presente na sua vida. Ele quer se fazer presente na minha vida. Ele quer se fazer presente na sua casa. Ele é o próprio Deus. E aí, meu irmão, para finalizar, olha o que acontece quando a gente se dispõe a estar na presença de Deus. Quando você se dispõe a estar na presença de Deus, quando você tinha feito tudo aquilo, Moisés desceu do monte, viu o povo lá, obstinado, adorando, quebrou as tábuas que Deus tinha feito, os 10 mandamentos, Deus teve misericórdia, aí Deus fala, então tá bom Moisés, sobe de novo para o monte que eu vou escrever de novo. E aí Moisés sobe, e olha o que acontece, capítulo 34, do verso 28 ao 29, olha que interessante, esteve ali com o Senhor. Moisés sobe de novo para o Monte Sinai, e aí, pela segunda vez, Deus fala, sobe aqui que agora eu vou fazer de novo, vou dar as instruções de volta para você, eu vou ter misericórdia, eu vou ter amor, porque Deus é compassivo, Deus é amoroso, misericordioso. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os mandamentos. Verso 29, e aconteceu, presta atenção, e aconteceu, descendo Moisés do Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas suas mãos, as mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia, mas a pele do seu rosto resplandecia, porque falara com ele. Quando Moisés desceu do monte, a palavra diz que a pele dele resplandecia. Sabe por quê? A presença de Deus traz luz na sua vida. Aonde há trevas, meu irmão, a luz prevalecerá sobre você. Sabe por quê? Porque a presença de Deus está sobre você. E o povo ficou assim. A presença, o rosto de Moisés resplandecia. Deus quer se fazer presente na sua vida. Ele quer trazer luz aonde está escuro. Aquilo que você não está enxergando, só a luz de Deus pode trazer para você e para mim. Sem Deus não tem luz. Trevas é ausência de luz, comprovado cientificamente. Trevas é ausência de luz. Se alguma coisa na sua vida está em trevas, porque está faltando a luz de Cristo. E uma vez que a luz de Cristo está em você, Jesus fala que ainda que você coloque a candeia, a lamparina embaixo de uma mesa, ela ainda brilhará, porque Deus está com você. Mas eu quero trazer uma boa nova para você. Você está se sentindo só? Kleber, ainda não consigo ver luz, eu não consigo ver Deus na minha vida. Você está falando aí, mas eu me sinto só. Determinada pessoa me abandonou, outro me largou, minha família. Eu quero trazer a boa nova para você. A boa nova que o próprio Senhor Jesus deixou para mim e para você. A maior representação hoje, que a presença de Deus está comigo e com você, está em Mateus 28:20, que diz assim: e certamente estou convosco, Jesus falando, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele afirma que vai estar com você todos os dias. Não é hoje nem depois de amanhã, é todos os dias, até o seu último suspiro de vida. Creia que a presença de Deus está com você. Creia que o Senhor Jesus está com você. Mas Kleber, a presença de Jesus está comigo. Eu aceitei Jesus, me batizei. Pois é, aí ele fala o quê? Atos capítulo 1, verso 8. Fala, Jesus vai mais além. Olha, eu vou estar com vocês todos os dias, mas mesmo assim, eu vou mandar um presente para vocês. Vocês não vão estar só.
No momento da sua fraqueza, você não vai sentir só. No momento que você estiver triste, você não vai sentir só. Sabe por quê? Capítulo 1, verso 8 de Atos diz assim: no entanto, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu estarei com vocês, mas mesmo no momento que você não sentir a minha presença, o Espírito Santo vai interceder por você, Ele vai estar com gemidos inexprimíveis. Eu vou mandar o Consolador, quando você perder um ente querido, quando você perder alguém na sua vida, quando você perdeu tudo que você tinha, Ele é com você, Ele vai estar com você, Ele vai te levantar quando você estiver no pó, Ele vai estar contigo quando nada estiver acontecendo, Ele é o seu Deus. Do pó Ele levantou o pobre, do monturo Ele ergue o necessitado. Quando você não vê mais chance para a sua vida, quando você falar, vou dar cabo da minha vida, lembra desse versículo. Deus vai mandar o Consolador, Ele vai soprar nos seus ouvidos e falar: não faça isso, você é especial, você tem um propósito, Deus te criou com um propósito. Eu entendi qual é o propósito da minha vida, eu sei para quem eu fui criado. Não foi para estar no altar apenas, mas para estar com Deus, vivendo para servir os meus irmãos. Cada um de vocês tem um propósito. Você não nasceu. Hoje se fala muito, vida com propósito. Não sei o que é o propósito. Qual é o seu propósito de vida? Coach para isso, coach para aquilo. Meu querido, seu propósito está em Cristo. Ele te formou antes mesmo de você nascer. No ventre da sua mãe Ele já estava formando, já tinha propósito, tinha projeto para você. Não aconteceu, talvez porque você saiu fora da rota. Volta de novo para o Pai. Lembra do filho pródigo? O filho voltou para o Pai. E o Pai? Recebeu seu filho. Deus quer receber você essa manhã. A presença de Deus está aqui. O próprio Deus está aqui. Não é o Kleber que está aqui. É a presença de Deus está aqui. Você está vendo Deus? Não, eu não estou vendo. Está sentindo? Talvez. Mas a minha fé, eu tenho a certeza que Deus está aqui. É pela fé. Não é pelo que eu vejo, é pelo que eu sinto. Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu tenho certeza que Ele está aqui. E você vai ter certeza. Você está pedindo uma prova para Deus, Deus vai te dar uma prova. Deus vai mostrar para você que Deus é na sua vida. Deus vai usar seja lá o que for, eu não sei. Deus vai mostrar para você que Ele é na sua vida. Você duvida de Deus? Ele vai mostrar para você que Ele te ama de uma forma sobrenatural. E você só vai se prostrar, porque é só se prostrando diante de Deus que a gente sente a presença dEle. Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus. Que Deus abençoe e que a presença de Deus esteja com você todos os dias. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida. E quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração,
seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.